Olá pessoal, o Mundo UFG está no ar. Nessa semana em Goiânia estão sendo vacinados idosos acima de 85 anos, já que na segunda-feira chegaram mais 46.160 doses da vacina Coronavac. 30 mil delas estão sendo usadas para aplicação da segunda dose em idosos institucionalizados e trabalhadores da saúde. As outras 16 mil são para vacinar idosos acima de 85 anos e os que estão acamados e têm a partir de 60 anos de idade. A aplicação desse lote de vacina começou na quarta-feira e vai até sexta. Hoje, quinta-feira, estão sendo vacinados idosos com nomes que começam com letras de J até M. Na sexta-feira, será a vez de quem tem iniciais dos nomes de N até Z. Estão montados pontos de vacinação drive-thru e pedestres em diferentes regiões da capital. Mais informações no site da Prefeitura, goiania.go.gov.br. E em Aparecida de Goiânia é possível fazer agendamento para vacinação de profissionais de saúde e também de idosos a partir de 85 anos para as unidades de saúde, a vacinação nas unidades de saúde. Já a vacinação pelo drive-thru continua também. Nas duas formas, o atendimento é de 8 da manhã às 8 da noite, sem interrupção do almoço. Para os dois drives hoje em funcionamento, tanto da cidade administrativa como do Jardim Boa Esperança, o atendimento é por livre demanda, você não precisa agendar para ser atendido. Já nas UBS, somente por meio do agendamento. O aplicativo é Saúde Aparecida, você pode baixar no seu celular aí por meio do Play Store. E aí você consegue fazer o seu cadastramento e depois o seu agendamento para vacinação. Hoje nós temos um balanço de cerca de mais de 8 mil doses de vacinas aplicadas, mais de 7.500 profissionais da saúde foram atendidos e agora nós vamos partir para um balanço aí de quantos idosos vão ser atendidos no decorrer dessa semana. Aparecida também começou a vacinação de idosos acamados. A equipe de saúde vai até o domicílio do idoso. O cadastramento deve ser feito pelo 3545 5868. A plataforma de conhecimento do Cerrado é um projeto da UFG com o objetivo de reunir a maior quantidade de informações sobre o segundo maior bioma do Brasil. Vamos conferir. O Cerrado está pela metade. Cerca de 55% do bioma já foi desmatado. E mesmo a outra metade que não se transformou em área de agricultura ou pastagem não está totalmente intacta e já tem interferência humana. Então, na verdade, não adianta a gente falar, às vezes, que tem 50% do bioma se ele está muito fragmentado. Esse ambiente muito fragmentado, ele só se torna mais frágil para degradação, porque ele está mais sujeito a queimadas, ao próprio desmatamento, e também não há, ele interrompe conexões de fluxos de animais ou da flora. Saber o estado atual do bioma é possível graças a mapeamentos feitos, por exemplo, com satélite. A plataforma de conhecimento do Cerrado reúne inúmeros dados: desmatamento, queimadas, áreas de agropecuária e também pontos sociais, mostrando lugares onde tem conflitos por terra e água. A ideia é, a partir dos dados reunidos, abrir caminhos para a preservação. Entender o bioma cerrado em suas diversas abrangências territoriais é hoje assim fundamental para que as ações que venham ser desenvolvidas localmente e regionalmente, elas se estendam e tenham efetividade. Organizar tantos dados é um desafio. Com linguagem de programação, a equipe do Laboratório de Processamento de Imagens e Geoprocessamento da UFG consegue deixar as informações fáceis de acessar e entender. Nós trabalhamos para que seja realmente intuitivo para o usuário, né? Para que ele consiga ter esse acesso e que cada clique dele seja bastante intuitivo e nada de painel de avião para que o usuário se confunda ali naquele acesso. A plataforma recebe financiamento do CEPF, um fundo estrangeiro para biomas críticos, e existe pelo trabalho dos pesquisadores da UFG. Os dados vêm de informações geradas pelo LAPIG, de outras fontes como o IBGE e também de projetos que podem subir suas informações para a plataforma. Então tem um projeto que lida com uma espécie de ave, né? O pato mergulhão, por exemplo, que é específico lá da região da Chapada dos Veadeiros, em Alto Paraíso. A plataforma de conhecimento do Cerrado, ela serve, por exemplo, a esse projeto, para que os pontos de avistamento do pato mergulhão sejam representados na forma de mapas.
E que, uma vez que virou mapa, que eu possa relacionar esses pontos com outras camadas de dados, outros mapas. Por exemplo, mapa de uso do solo, desmatamento, queimada. A equipe do Lapig faz também capacitações para ensinar diferentes públicos a usarem a plataforma. Desde aquele público que quer, né, esses pesquisadores que querem alimentar a página, contribuir para que o Cerrado tenha, além dos repositórios das instituições, um ambiente próprio, né, para receber esses dados. Então, tem essa perspectiva, sim, de formação, e em especial as pessoas que lidam também com a informação geográfica, né, em relação ao ambiente do Cerrado, tanto para aquisição de dados desse ambiente, interpretar esses dados e fazer também os seus próprios mapas, tabelas, síntese. Nos dias 22 de fevereiro, 8 e 30 de março, o Lapig oferece capacitações para quem quiser conhecer melhor e explorar as possibilidades da plataforma Conhecimento do Cerrado. As aulas são ao vivo de 2 às 5 da tarde pelo YouTube. Inscrições gratuitas pelo cepf.lapig.iesa.ufg.br. O Fundo Patrimonial Amigos do Brasil Central foi criado para apoiar a Escola de Engenharia Elétrica, Mecânica e Computação e também a Escola de Engenharia Civil e Ambiental, ambas da UFG. Fundos como esse têm intenção de apoiar as universidades e existem em várias partes do mundo. Um fundo patrimonial nada mais é do que uma organização que recebe doações, principalmente de ex-alunos, ex-alunas, mas não só, qualquer pessoa na sociedade é bem-vinda a doar. Esse recurso ele é aplicado em ativos do mercado financeiro mesmo, renda fixa, ações e tudo mais, e apenas a rentabilidade do recurso é utilizada na escola. Então, a ideia é que seja uma fonte perene de recursos para as universidades. Porque às vezes a pessoa está assistindo e está se questionando, mas não é uma universidade pública, né? O recurso não vem do governo federal, são coisas diferentes. É um apoio extra para alguns pontos, então. Exatamente. É um apoio complementar que, no nosso caso, ele é focado nos alunos. Então, os alunos têm muitos projetos de extensão. Então, para ilustrar, para quem está acompanhando, tem projetos de aluno que tem que vender salgado para poder apoiar a compra de material, viagens. Então, são coisas que os alunos têm que captar recursos para poder bancar a própria despesa. E o fundo existe exatamente para isso. Então, os projetos que têm que comprar computadores, têm que comprar peças para as competições de avião, competição de carro. Tem várias competições que os alunos participam e eles não têm recurso para isso e a UFG não disponibiliza recurso para isso, porque não é a finalidade dela. Então, os fundos eles existem exatamente para isso. E complementando, no Brasil, já existem universidades que a própria universidade criou o fundo patrimonial. Então, no caso da Amigos do Brasil Central, nós somos um grupo de ex-alunos que criamos o fundo para poder apoiar os alunos. No caso da Unicamp, por exemplo, a própria Unicamp criou o fundo dela. O fundo foi criado em maio de 2019 e já fez uma doação para a compra de computadores aos alunos da UFG em 2020. Até então, são 35 doadores. E como é que é possível ser um doador ou uma doadora e quem pode participar? Para fins de doação, é aberto a qualquer pessoa, não tem distinção. Como a gente é próximo da escola, então a gente geralmente pede doações para as pessoas, ex-alunos, ex-alunas, mas é aberto a doação por qualquer pessoa através do nosso site. Lá tem o link para doação. A pessoa pode ser uma doadora recorrente, que faz doações mensais, e também pode ser doações esporádicas, também não limitada a nenhum valor. Neste mês será lançado o primeiro edital de apoio aos alunos com disponibilização de R$20 mil. Mais informações pelo site amigosdobrasilcentral.com.br. A gente vai para um rápido intervalo e já volta. Trypanosomose bovina é uma nova doença que vem atingindo o gado aqui em Goiás. Um pesquisador da UFG investigou como é que ela chegou no estado, como é transmitida e em que regiões ela está. A equipe da pesquisa ainda esclareceu uma dúvida intrigante.
Por que é que em Goiás a doença atinge gado de leite, sendo que até então se acreditava que ela só adoecia o gado de corte? Eu conversei com o pesquisador para entender melhor o que vem acontecendo. A tripanossomose trata-se de uma doença nova e que afeta, né, causando a morte de bovinos, justamente animais na fase de produção. Então, os animais que deveriam estar ali produzindo leite, produzindo carne, né, animais grandes, resistentes, acabam morrendo. Né? Diferente das outras doenças que geralmente afetam animais novos, jovens, a tripanossomose afeta os animais mais velhos, que têm mais resistência. Né? Então, consequentemente, aí é uma doença que assusta o produtor que não está acostumado com essa realidade. Nós acreditamos, sim, que ela ficou esse tempo todo fora do nosso estado, até acontecer o primeiro caso em 2015. E a partir do primeiro caso, né, é uma doença que a gente já trabalhava com ela no laboratório, nos laboratórios da medicina veterinária preventiva da UFG. Então, a gente estava ali procurando ela, esperando essa enfermidade, né? Tinha relatos próximos a Goiás, que nem é o caso de Barra do Garças, em 2011, mas em Goiás não tinha nada. E quando ela chegou em 2015 e aconteceu o primeiro caso, a gente, apesar de estar monitorando, né, tentando detectar de forma precoce essa chegada, a gente foi surpreendido porque esperávamos encontrar ela na divisa ali do Mato Grosso, no Rio Araguaia, né, na região do Araguaia, e, na verdade, o caso aconteceu na outra região, né, na divisa com Minas Gerais. Tiago é professor universitário e pesquisou sobre essa doença no doutorado e no pós-doutorado na UFG, com financiamento do Fundo para o Desenvolvimento da Pecuária em Goiás. Para responder tantas perguntas sobre essa doença, até então nova aqui no estado, a pesquisa foi dividida em 3 etapas. No início, os pesquisadores identificaram de onde a doença veio: Minas Gerais, por conta da comercialização de gado. E outro fator importante, né? Será que a doença já tinha espalhado em Goiás inteiro? A gente descobriu que não, que estava justamente formado aquele cluster, aquele grupo ali nas bacias leiteiras. Lá no Vale do Araguaia, onde a maioria dos animais são animais de corte, nenhum registro até hoje foi feito de tripanossomose bovina. Já nessa região centro-sul de Goiás, divisa ali com Minas Gerais, Triângulo Mineiro, é a região que concentra quase todos os casos. Né? Com o passar do tempo, a gente foi estudando melhor, entendendo melhor, e aí descobrimos, por exemplo, que apesar de ter sido silenciado isso, por conta do tempo que demora as publicações científicas, né? Mas um pouquinho antes dos surtos de Goiás, já estavam acontecendo surtos em Minas Gerais. Mas ninguém falava disso, ninguém sabia disso. Por quê? Também não era algo conhecido na região, né? Então, a gente conseguiu entender e levar essa divulgação não só para cá, mas para todo o Brasil. Geralmente, a transmissão da tripanossomose bovina acontece pelas moscas mutucas, mas aqui em Goiás e outras regiões do Brasil, a disseminação se dá por outro motivo. Numa nova tecnologia, os produtores estão aplicando ocitocina no gado para conseguir tirar mais leite. O problema é como isso é feito. É a administração de um produto, né, que é muito bom realmente para a bovinocultura, só que ele está sendo feito, não é de forma assistida por um profissional treinado, como um médico veterinário. Né? O próprio produtor rural, ele vai lá na casa de pecuária, ele adquire esse produto, e aí, com as instruções que ele tem, ele pega uma agulha, uma seringa, enche ali a seringuinha com esse produto e usa essa mesma seringa em 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 animais de manhã, depois usa a mesma agulha e seringa à tarde, e no dia seguinte, no dia seguinte, no dia seguinte. O uso compartilhado de agulha e seringa e, consequentemente, disseminou tripanossoma para todo lugar. Né? Isso dentro da propriedade. Nós também fomos atrás da resposta de como acontece a transmissão entre propriedades diferentes. Né? Dentro de uma propriedade, é agulha e seringa. Mas e dessa pro vizinho? A agulha e a seringa não vai até lá. Né? A mutuca iria, mas não tinha mutuca aqui para a gente conseguir levar isso adiante e reforçar essa ideia. Né? Então, o que nós descobrimos também é que a transmissão entre propriedades estava sendo feita porque a propriedade, quando tem um surto, né, tem ali os animais doentes,
e o proprietário desconhece a causa, porque ele já tentou 1, 2, 3 tratamentos, já teve visita de alguns veterinários que não sabia o que era, tentou também alguma coisa ali, e aí esse proprietário cansado, desistindo dos animais e animais morrendo, ele acaba optando por vender o animal a um baixo custo antes de perder e não ter receita nenhuma, né? Então, animais doentes vendidos com preço atrativo foi o que levou à disseminação da tripanossomose entre as propriedades. E a explicação para a doença começar a atingir também o gado de leite, quando antes só adoecia o gado de corte, não está no protozoário. Ele não sofreu grandes alterações genéticas. O problema, segundo o pesquisador, é a mudança do sistema produtivo. Não tinha ocitocina, que é o medicamento que aplica antigamente, e hoje em dia tem, né? Então, antigamente, o normal, assim, o aceitável, era você utilizar agulha e seringa, né, durante a vacinação dos animais contra febre aftosa, contra raiva, contra brucelose em bezerras, né, as doenças mais comuns. Mas não era algo que acontecia todo dia, de manhã, de tarde e ao longo do sistema produtivo, né? Era algo assim, 2 vezes no ano e pronto. Por isso que a doença não acontecia como acontece hoje, né? Todo dia, agulha e seringa contaminada, realmente é difícil controlar. E o produtor faz essa conta, que a gente tentou, né, indicar, por exemplo, o uso de agulha e seringa descartável, mas aí fica mais caro que produzir leite. Então, certas coisas complicam mesmo o sistema. Dá para salvar um gado que foi infectado, professor? Certo. Com a última parte do doutorado, né, a gente testou 3 medicamentos e desses 3 descobrimos que 2 são muito bons no controle da doença, né, não são perfeitos, mas são muito bons, e é por isso que tem que ser um tratamento assistido, acompanhado pelo veterinário, né. Até esse tratamento de forma inadvertida aí não ajuda, porque vai gerar um protozoário resistente a esses 2 medicamentos, porque só tem isso, né. Se fizer de qualquer jeito, o protozoário consegue ser resistente e aí não tem mais como por onde fugir. O tripanossoma que nós conhecemos no ser humano, né, tradicionalmente estudado aí, tripanossoma cruzi, gera medo, né? A doença de Chagas é realmente algo ali preocupante, mas no bovino é outra espécie. Tripanossoma vivax, ele é diferente, né? E até hoje não se sabe de casos dele em ser humano. Então a gente acredita aí e fala por conta disso que ele não é zoonótico. Então a carne não é um problema por conta disso. Já o leite também não, tá? Entretanto, a gente preocupa não só com o protozoário, mas preocupa também com o resíduo de medicamento, porque, poxa, eu utilizei um medicamento ali forte para tratar, né, que é um quimioterápico, e será que eu posso consumir a carne e o leite depois do tratamento? Também é um produto seguro, né, uma molécula muito grande que não vai ser eliminada ali no leite, então não é problema. O trabalho desenvolvido pelo FG, né, não foi um trabalho para ser engavetado, é um trabalho que está aí circulando, ajudando muito produtor, ajudando muito veterinário, né? Esse trabalho, ele se arrastou ao longo de 4, 5 anos, começou ali com aquela linha de pesquisa durante meu doutorado, né, com 4 pesquisas apenas, hoje já tem mais 6, 7, 8, não lembro os números hoje em dia, dos colegas que entraram quando eu estava saindo e deram continuidade, né? Então, virou uma linha de pesquisa nova na escola de veterinária para ajudar o produtor. Além de várias respostas aí que nós já trouxemos, teve também cursos de treinamento e formação para os profissionais que estão a campo, né? Nós fizemos palestras para os produtores rurais para instruir nessas regiões com o maior número de surtos, para explicar, olha, tripanossomose chegou, o que fazer, né? Então, levamos informação, treinamos pessoal e tivemos aí publicação em diversos eventos científicos no Brasil e até fora do Brasil. E uma parte interessante que eu gosto de reforçar é que um trabalho desse tamanho, dessa magnitude, não é feito por um braço, né, por uma pessoa, não é feito por um par de mãos aí. Foi realizado com auxílio de mais de 60 estagiários, que naquela época estudantes, hoje são veterinários formados,
que estão no campo ajudando no controle da tripanossomose. Mundo FG dá uma pausa para um rápido intervalo e já retorna. Não saia daí. Inscrições abertas para o MBA em Marketing Estratégico, oferecido pela Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Ciências Econômicas da UFG. O nosso objetivo é que realmente esse curso tenha muito impacto na sua carreira. Ele foi pensado a partir de uma parceria com profissionais e empresários de Goiás, de São Paulo, do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul. Nosso objetivo é trazer para cá, para a região, o melhor MBA em Marketing. Para isso, o curso vai ter basicamente 3 blocos. Tá? Esses blocos, obviamente, são compostos por várias disciplinas. O primeiro bloco, que são habilidades profissionais de marketing, vai discutir aspectos como marketing pessoal, comunicação e liderança, por exemplo. Já no segundo bloco, a perspectiva vai ser sobre inteligência de mercado. Quem trabalha com marketing muitas vezes vai perceber que às vezes é difícil você sentar na mesa com gestores de outras áreas e de fato mostrar a importância do marketing. Então esse bloco de inteligência de mercado, por meio de diagnóstico organizacional, cenários econômicos, formação de preço de venda, vai conseguir habilitar você, enquanto futuro aluno do MBA em Marketing Estratégico, sobre como que você pode pensar no mercado e, obviamente, analisar a qualidade e o impacto que o marketing vai ter sobre a sua empresa. E depois, o terceiro e último bloco, são estratégias de marketing. E aí sim são disciplinas bem focadas na tua realidade. Então a gente vai falar sobre design, processo, criatividade, experimento, psicologia, realmente o que tiver de mais moderno no marketing colocar para vocês. E também o curso tem 3 disciplinas que a gente está chamando de workshop. Então o primeiro workshop que nós já estamos montando é sobre copyright. Então o objetivo já é trazer uma das tendências hoje para quem trabalha com social media. E os outros 2 nós vamos fechar juntos. A ideia é discutir qual vai ser a temática, o que tem de mais moderno para a sua formação. Já ouviu falar das Born Globals? São empresas que logo quando surgem já se internacionalizam. Esse foi o tema do TCC do Derix, que se formou em Relações Internacionais na UFG em 2019. O trabalho rendeu o 2º lugar do prêmio TCC em Empreendedorismo na categoria Negócio, promovido pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação da UFG. E como é que surgiu a ideia de fazer um TCC com esse tema? Bom, desde o começo do curso eu sempre tive interesse em estudar a internacionalização de empresas privadas, né? Desde que eu tive a matéria de comércio exterior no 2º ano, eu procurei entender, mas até então toda a literatura que a gente tinha visto durante a graduação era uma literatura bem antiga, que falava que as empresas deviam esperar um pouco tempo para começar a exportar seus produtos, que elas deveriam comercializar primeiramente no mercado interno. E foi aí que eu comecei a pesquisar se existiam estudos que falavam que a empresa poderia já nascer internacionalizada. E aí, no último ano de faculdade, eu descobri sobre a Born Global, que é um conceito para falar justamente dessas empresas que, ao serem criadas ou no máximo até 2 anos de sua criação, já exportam seus produtos. E como eu sempre tive interesse tanto em internacionalização de empresas como no setor privado, eu decidi falar sobre esse tema, conversei com minha professora e ela topou a ideia. Então, parece que é uma coisa que é uma tendência mais atual, né, Born Global? Você acha que daqui para frente pode até crescer o número dessas empresas que já, assim que surgem, começam a mandar produtos para fora, ter esses contatos internacionais aí? Com certeza, Letícia. Eu vejo que principalmente as startups, existem muitas startups que elas já nascem voltadas para o mercado externo. Porque antes era muito difícil acesso a capital, era muito difícil acesso às informações, a fornecedores e compradores no exterior. Com a globalização, com a internet e também o suporte dessas startups ou outras empresas, fica mais fácil elas exportarem seus produtos. E então, se às vezes você tem uma ideia que não é para o mercado interno e você vê que faz sentido exportar, faz sentido internacionalizar, você pode ficar a sua empresa e em pouco tempo você está exportando seus produtos. Então, eu vejo que sim, Born Global é uma tendência mais recente e só tende a crescer. Você comentou que na literatura, né, nas referências que a gente usa para fazer um TCC, não tinha muita coisa, né? Então, imagino que foi um desafio na hora de escrever o trabalho, de pesquisar. Foi sim, viu? Quando eu comecei, a maioria das literaturas eram internacionais, e aí eu até encontrei algumas literaturas brasileiras, bem poucas, e tem até um fato interessante, né, quando eu estava escrevendo meu TCC, eu estava tirando base em uma tese de doutorado de um professor no Rio de Janeiro, que tinha um portal que
postou a tese dele. E tinha muitas informações, e como tinha pouca referência brasileira, eu decidi utilizar ele. E aí, ao longo da minha escrita, o site fechou, e aí eu não tive mais acesso ao TCC. E eu falei, meu Deus, como que eu vou terminar meu trabalho? Eu estava baseando nos estudos dele. E aí eu consegui o e-mail dele, com base nos dados da universidade, mandei um e-mail falando, estou escrevendo sobre Born Globals, seu trabalho é inspiração, será que você pode me ajudar? E aí ele respondeu meu e-mail falando que estava muito feliz. E aí ele foi e me mandou a tese de doutorado dele. Então, assim, foi um momento até especial para mim, porque, eu graduado, ele já é um doutor, né? Mas, assim, foi bem interessante, porque a gente vê que realmente não tem muitos estudos e quando alguém se interessa, as outras pessoas se ajudam. Então, foi bem bacana. O que representou o prêmio para você, Derix? Como é que foi esse momento? O prêmio para mim foi como uma recompensa, né, sobre o meu trabalho. Eu decidi fazer um tema que eu não tinha estudado durante a graduação, então ver que eu ganhei um prêmio de inovação por ter pensado um pouco fora da caixinha, por ter trazido um pouco de um conteúdo que ainda não tem tanto na faculdade, foi realmente uma recompensa pelo meu trabalho, pela minha dedicação. Fiquei muito feliz de ver que realmente a universidade está aberta a ouvir opiniões diferentes, assuntos diferentes. Então, fiquei bastante feliz com a premiação. Eu ganhei um curso, né? Eu fiquei em segundo lugar, então eu ganhei um curso ofertado pelo Centro de Inovação e Empreendedorismo. E aí eles me deram várias opções de curso, eu decidi fazer o de marketing digital, também para seguir as tendências, né? E aí em abril eu vou realizar o curso, então estou bastante feliz. O que você diria para quem está na universidade aí com vontade de pensar fora da caixinha também, como você? Bom, eu diria que, primeiramente, esteja aberto a experimentar novas coisas, não se limite ao que você está estudando durante a graduação. Todo o meu trabalho, eu participei de empresa júnior, eu fiz iniciação científica, eu sempre quis atrelar todas essas atividades curriculares ao meu interesse. Então, eu tinha interesse em trabalhar em empresas multinacionais, empresas privadas. Quando eu fiz iniciação científica, eu não queria fazer algo somente voltado para a academia. Então, eu fiz um trabalho voltado para as empresas privadas. Então, a dica que eu dou é realmente seja aberto, procure temas que vocês gostem, que possa contribuir também para a academia, porque eu acho que é muito importante a gente também dar esse retorno. Então, quando a gente está falando de universidade pública, onde a gente não paga, a gente também tem que pensar o que eu posso oferecer. Então, eu pensar um estudo que ainda não estava sendo feito no FG foi uma forma de eu retribuir. Então, a dica que eu dou é esteja aberto, participe das instituições do curso, das atividades extracurriculares e tenta contribuir de alguma forma, trazendo pensamento diferente, conteúdo diferente para o seu curso. A Cátedra Sérgio Vieira de Mello é um acordo de cooperação entre a ONU e universidades federais brasileiras para estimular e promover questões sobre migração e refúgio. A novidade agora é que a cátedra tem um site. Então, a cátedra é uma parceria que envolve ensino, ou seja, disciplinas ofertadas especificamente nessa área de migração, refúgio, direitos humanos, pesquisa, estimulando projetos de pesquisa, produção de conhecimento e também extensão, que seriam projetos para tentar integrar mais refugiados e imigrantes junto à universidade e também desenvolver algumas outras iniciativas para a comunidade goiana de uma forma geral. A cátedra na UFG começou a funcionar desde dezembro de 2020. Nós agora temos um site que é CSVM, Cátedra Sérgio Vieira de Mello, .ufg.br, onde tem uma série de informações, divulgação de eventos. Nós vamos ter, inclusive, o lançamento oficial da cátedra no dia 5 de março, e eu convido vocês a participar de um evento que vai ser online, transmitido ao vivo. E é isso, venham conhecer o trabalho da cátedra. Há uma série de professores e professoras vinculados, alunos e alunas de graduação, de pós-graduação e também técnicos muito entusiasmados para tratar desse tema. O Mundo UFG fica por aqui, muito obrigada pela companhia, se cuide e até a próxima.